Olá, meus amores. Agora nós vamos começar a nossa aula de geografia, certo? Partindo para a nossa correção da aula passada. Nós tínhamos a página 165, que foi a que eu pedi para que vocês realizassem a pesquisa e enviassem a foto para mim. Na 166, pedi para que vocês observassem o mapa a seguir. Aí nós temos o mapa. E na questão 1 diz assim: em qual região do Brasil são concentradas as unidades de conservação? Então aqui você observando o mapa, né? Em quais regiões, em qual região do Brasil estão concentradas as unidades de conservação? Então, aqui você pode observar, né? Nós temos a região que você deve ter olhado, colocado. Tia, precisa colocar todas? Não, aqui. Analisando o mapa, você acredita que existiam mais unidades de proteção integral ou mais unidades de uso sustentável? Então, aqui nós temos, né, que a verdinha é proteção integral e a rosazinha é proteção sustentável. Então aqui, observando, você vê um número maior, né, das rosas ou das verdinhas? O que você acha? Aqui tem mais rosa, mas aqui tem bastante, aqui tem muita verde. Então aqui é uma análise do que você observa, o que você viu observando, né? Então aí vai resposta pessoal. Leia o texto a seguir. As unidades de conservação são importantíssimas, não apenas para a proteção da biodiversidade, mas também indispensáveis para a vida e o bem-estar dos brasileiros. O aproveitamento não extrativo desse patrimônio natural pode render muito mais ao país, por mais tempo e para mais pessoas, do que a mera utilização imediatista dos recursos. Afinal, a natureza protegida fornece serviços ambientais essenciais à vida, de grande valor, como o fornecimento de água limpa, a purificação do ar, regulação do microclima e o sequestro de carbono. Sobre isso, responda: por que as unidades de conservação são importantes? Então, por que elas são tão importantes? Você deve ter colocado, pois nelas se preserva, certo? Pois nelas se preserva a biodiversidade, que mais? Para a vida e o bem-estar das pessoas. Então, além da biodiversidade, né, muitas outras coisas são preservadas nela. Eu vou colocar essa daqui porque é a mais clara, né, para a vida das pessoas. Mas você pode ter colocado outra resposta. 2. Cite exemplos de serviços ambientais que uma área preservada pode oferecer à sociedade. Então, aqui, ó, nós observamos vários, ó. Fornecimento de água limpa, a purificação do ar, a regulação do microclima e o sequestro do gás carbônico. Precisa você ter colocado todos? De forma nenhuma, porque disse apenas alguns. Mas se você colocou também, não tem problema. 3. Nessas áreas são permitidas a recreação em contato com a natureza, o turismo ecológico, a pesquisa científica e a educação e a interpretação ambiental. Que tipo de unidade de conservação é essa? Proteção integral ou uso sustentável? Você deve ter marcado aqui, ó, proteção integral. As categorias: área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva de fauna, reserva extrativista e área de proteção ambiental. Pertence a qual tipo? Integral ou sustentável? Sustentável. Em seu caderno, escreva um pequeno texto sobre o que é possível, né, fazer para melhorar o sistema das unidades de conservação do nosso planeta. Então, a gente finaliza aqui, passa agora para a nosso novo capítulo. Deixa eu só puxar aqui o zoom mais um pouquinho.
E aqui a gente tem como abertura essa imagem, né? Vamos observar um pouquinho. Nesse capítulo, você vai estudar as paisagens urbanas. Hoje nós vamos da 168 até a 173. Então, essa imagem aí vocês já costumam ver bastante aqui, o centro da cidade. Então, o centro, ele é um bairro característico na maioria das cidades de todo o mundo e no Brasil não seria diferente. Em geral, o centro é o bairro mais movimentado, que apresenta uma grande concentração de serviços. Vamos falar aqui em Maranguape. Aqui a gente usa muito a frase assim, né? Eu vou na rua, vou na rua. O ir na rua para muitas pessoas é ir no centro de Maranguape, ali onde nós temos a Praça da Liberdade, temos a Igreja Matriz. Então, ali é o centro da nossa cidade. A nossa cidade, ela é uma cidade pequena, ela é considerada uma cidade pequena, cidade do interior, e a gente vê que tem muito movimento no centro, imagina nas grandes cidades, nos grandes centros. Outra característica comum do centro das cidades brasileiras é que ela apresenta a origem da cidade, ela representa a origem da cidade, ou seja, muitas cidades nasceram e cresceram ao redor do que atualmente é o bairro centro ou próximo a ele. Nós temos a RA na página 170. Hoje nós vamos até a 173. Falando aqui sobre o surgimento e o crescimento das cidades. Então, a grande maioria das cidades nasceram pequenas, por meio de núcleos centrais, e cresceram ocupando seus arredores. Com o passar do tempo, chácaras de plantio e criação foram dando lugar às residências e às vias de transporte no processo chamado de urbanização. Em alguns casos, características naturais como uma serra podem dificultar o crescimento da cidade. Então, se a gente observar essa imagem aqui, para uma cidade crescer e se desenvolver aqui, fica bastante complicado. Tomamos, por exemplo, aqui a nossa cidade, Maranguape. Então, a gente sabe que nas áreas mais baixas, a cidade ela continua crescendo, continuam sendo construídas casas. Mas quando a gente passa ali para a Serra de Maranguape, então tem muitos mil quilômetros, né, que não tem construções, que são assim, de mata virgem. Por quê? Porque fazer construções ao entorno de uma serra é muito mais complicado, porque por conta da questão da localização. A gente sabe que tem pessoas que moram aqui na Serra de Maranguape, mas é um número de pessoas bem pequeno, né? Bem inferior. Vamos lá. E também tem a questão de alguns lugares que são protegidos por leis que impedem a derrubada da vegetação. Segundo a nossa Constituição Federal, no artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. Então, as nossas serras, as nossas matas, a serra aqui de Maranguape, ela entra nesse canal aí de preservação. Principalmente aqui quando é citada a questão da floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, que vem sendo sempre, ao longo de muitos e muitos anos, destruídas, né? E isso não para, a cada dia, a cada ano. Em pleno ano 2020 que nós estamos, a gente vê muitas reportagens, muitos vídeos sobre esse assunto. Pronto, hoje a gente vai até a 173, 171, 172... 171 atividade, aqui na 172 a gente fala um pouco sobre os bairros tradicionais, né? São considerados os bairros tradicionais aqueles que apresentam características particulares. Por exemplo, o exemplo de um bairro tradicional é o centro histórico. O centro de uma cidade muitas vezes se desloca do local de fundação para uma área próxima. Isso ocorre devido ao crescimento das atividades econômicas e ao movimento de pessoas e veículos. Dessa forma, o antigo centro pode ser convertido em um centro histórico. Aqui nós observamos, né, o centro histórico da cidade de Recife,
Capital do estado de Pernambuco. Observe os casarões antigos e a rua estreita pavimentada com pedras. É o que a gente observa aqui. E do lado, a gente vê o Teatro Amazonas em Manaus, inaugurado em 1896. É um exemplo de prédio tombado por ser considerado um patrimônio histórico da cidade. Falando sobre florestas urbanas, elas se caracterizam como florestas ou fragmentos, pequenos pedaços de florestas que estão localizadas dentro ou próximo a áreas urbanas. Elas atuam na proteção da vida vegetal e animal, agregam qualidade de vida e amenizam os efeitos poluentes nas cidades. Quanto maior for a área verde em uma cidade, melhor será a qualidade do ar e mais ameno será o clima local. Volto a falar aqui de Maranguape. Nós sentimos ainda, mesmo que a gente sinta, Maranguape como às vezes muito quente, o sol, mas a gente tem que agradecer essas áreas verdes que nós temos aqui próximo à nossa cidade. Em locais onde não tem esse fragmento de área verde, nem que seja um pouco, é muito mais complicado, porque além da quintura, nós temos também a questão da poluição. Quantos mais carros rodando, mais fumaça colocada, as indústrias. Então, a poluição, ela vem a prejudicar muito mais as pessoas que ali moram. Aí tem a atividade da 173 que você vai realizar. Passando aqui para a nossa ficha de atividade da aula passada, 103 e 104. Certo? Aqui a 103 era atividade de criança, pintar os elementos artificiais. Entre as paisagens da atividade anterior, alguma pode pertencer à unidade de conservação? O que você deve ter colocado, Qualquer uma delas pode estar inseridas em uma UC, certo? Uma vez que, em geral, elas prevêem muitos usos, inclusive agrícola, como ocorre nas proteções. Algumas UCs, elas contemplam esse tipo de local, Pode haver até uma criação. Questão 3, da 103. De acordo com as categorias existentes. Deixa eu só diminuir o zoom para ver se eu consigo mostrar todos. Pronto, acho que vai dar certo. Aqui nós temos o Parque Nacional. Parque Nacional, certo? Gente, que hoje eu estou escrevendo. Pronto. Parque Nacional. Na D nós temos Floresta Nacional. Floresta Nacional. Aqui na C, Monumento Nacional. Monumento Nacional. Aqui na F nós temos Reserva de Fauna. Reserva de Fauna. E aqui na E nós temos Reserva Extrativa. Reserva Extrativa. Ok? Confiram aí com calma. Qualquer dúvida, pausem para que vocês possam completar ou conferir o que vocês fizeram. O que eu vou deixar de atividade para vocês hoje, página 105 até a 108.
105, né, desenho, 106, 107, falando um pouco sobre paisagens já urbanas, que foi o que eu já comecei a mostrar para vocês hoje, 107 e 108. Certo? Então, aqui, para que vocês possam responder essas atividades, faz necessário que vocês pesquisem lá onde a tia Giovana estava explicando, lá nas páginas de hoje. Onde tem a parte para fazer o desenho, faz tudo com calma. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês me chamem, tá certo? Me perguntem lá no WhatsApp que a gente vai e resolve esses problemas juntos, certo? Então, quero chamar a atenção de vocês para a realização dos Google Forms. Não deixem de realizar, porque vocês sabem que eles contam pontos juntamente com as atividades que vocês mandam as fotos. Então, até a nossa próxima aula.